configurações avançadas, né, parametrizações e permissões do sistema e também do aplicativo que vai influenciar a sua equipe. Meu nome é Marco Antônio, eu vou te mostrar como é que funciona esses itens e onde que você vai fazer isso. Bom, estou aqui em configurações do menu, sua empresa. Parte delas é feita aqui e algumas um pouco menos aqui em usuários. Eu vou comentar sobre as duas. Antes disso, eu quero te dizer que você pode começar a utilizar sem seguir esse vídeo. Esse vídeo vai levar alguns minutos. Eu vou detalhar o máximo possível, eu vou dar o máximo de orientações para vocês sobre isso. E eu quero dizer que pode sim começar utilizando sem editar essas configurações que eu vou mostrar aqui nessa tela da nossa empresa, porque foi feito, né, o sistema foi pré-configurado para que você consiga usar, para que não trave a equipe. Aqui, como o nome já diz, são configurações avançadas, algumas parametrizações que você pode fazer. Eu vou demonstrar o que a gente tem disponível, como é que funciona e qual que é o impacto de cada uma ou não. Antes de mais nada, nessa empresa, preciso que você coloque a sua razão social que está no seu cartão CNPJ. Aqui e lá embaixo, descendo tudo, aqui a gente tem o endereço, vê se o mapa está certo, vê se o CEP está batendo, tá? Por quê? Isso aqui é gerado automaticamente a nota fiscal eletrônica, então provavelmente você vai ter que entrar em contato com a gente se isso aqui não estiver correto. Já deixe isso certo, perfeito? A gente tem aqui mais para baixo as opções que vem nesse padrão que eu estou te mostrando, as opções de separador, moeda, unidade de medida, formato de hora, né? Dá para você deixar só que nem a gente deixou aqui, que é o padrão, né? Horas e minutos. Dá para adicionar os segundos também. Enfim, pode ser que você altere isso aqui sem querer durante o teste. Então, se você quiser voltar ao padrão, é este daqui. Ou se você realmente precisar alterar, vai fazer alguma outra operação em outro país, é aqui que você vai alterar, tá bom? Bom, primeira opção que a gente tem são configurações de reembolso. E eu já preciso te dizer que a gente tem uma calculadora aqui que é bem simples de preencher para você entender quanto que é o valor que você vai pagar para sua equipe, se você for utilizar reembolso, tá bom? A gente tem aqui também uma opção que ela não influencia só o reembolso, mas independente se você usa reembolso ou não, que é o seguinte, é permitir se o check-in com a visita em andamento pode ser feito, né? Um novo check-in. Então o que acontece? Se você deixar assim, o padrão é preenchido, tá? Habilitado. A pessoa que está na rua, ela pode fazer a visita, então ela pode fazer um check-in e sem fazer o check-out nela, sem dar saída, ela pode fazer um outro check-in, tá? Não é certo nem errado, é o modelo que você for escolher aqui. Se você realmente quer forçar que ela termine uma visita para começar a outra, você desabilita isso daqui, né? E o aplicativo vai permitir, vai falar, olha, você precisa realmente dar a saída na última empresa, tá bom? Então, não, no último local. Definir distância máxima em metros, e a gente tem dois parâmetros aqui, para o check-in e para o check-out. Dá uma olhada aqui nesse post, é só clicar aqui, ó, que vai abrir, eu já deixei ele aberto. Vai abrir isso aqui. Como que eu decido se eu bloqueio ou não o check-in e a distância? Enfim, aqui a gente coloca as orientações de quanto que é o mínimo, quanto que é o máximo para você utilizar. Essa é uma função que eu só aconselho você fazer se você tiver um back-office, uma pessoa dedicada no Contele, porque isso aqui vai gerar bastante demanda para essa pessoa, não que não vale a pena, né? Se você tiver uma equipe que está dando muito trabalho, né, com muita desconfiança, é bom que você faça isso. Ponto de partida e chegada, então se você realmente for utilizar o reembolso, né, pagar o reembolso por KM, ou mesmo que você não for pagar, né, você pode zerar ali o valor do reembolso, mas que você quer acompanhar e ver se está batendo com alguma outra coisa que você está gerando quilometragem, a gente aconselha que você habilite os locais aqui como ponto de partida e chegada para facilitar para ele, tá? Porque aqui nesse primeiro check-in, no último check-out, ele vai ter que realizar sempre, por exemplo, um check-in e um check-out na sequência, né? Ele vai fazer o check-in e já faz o check-out, uma visita que vai durar menos de 1 minuto, só para dar saída como ponto de partida, tá? Então é muito mais fácil vir aqui, selecionar os locais e já definir de onde que ele pode sair, né? Casa do usuário, empresa. Se tem algum local que você tem cadastrado que ele pode sair, se não tiver, você também pode cadastrar um local. Isso aqui são locais que você cadastrou no sistema, tá bom? Você pode selecionar iguais, né, ou até diferentes aqui para ponto de partida e chegada. Tem um assunto aqui que eu já deixei separado, que aqui no nosso ajuda, né, você tem acesso, ó, eu só digitei aqui, ó, ponto de partida e chegada, e eu já tenho um vídeo que eu falo sobre isso, como é que funciona isso no sistema, como é que você vai utilizar, né? Então aqui também eu tenho mais detalhes sobre esse assunto aqui para você
dá uma olhada se isso aqui te interessar e for viável para você. Isso também tem relação com o reembolso, que é o avulso, né? Esse aqui é não só o lançamento de reembolso, mas o lançamento de gastos também. Então, a gente tem um gasto que é reembolsável, é aquele que o funcionário vai receber, e aquele que não é reembolsável, que realmente é só um gasto, que muitas empresas chamam de prestação de contas. Então, se você habilitar isso aqui, vai aparecer, né, a opção, ó, vou colocar o celular aqui na tela, hein? Vai aparecer essa opção aqui de gastos, né, esse menu que está aqui embaixo, ó, gastos, para ele fazer o lançamento, e aqui ele vai poder digitar um valor e escolher aqui o tipo, né, se é reembolsável ou não reembolsável. Não reembolsável é justamente uma prestação de contas. Enfim, se você deixar isso habilitado, vai aparecer esse menu aqui e ele pode fazer esse tipo de lançamento. Configurações do aplicativo. Permissões aqui agora. Permissões para isso aqui é a equipe da rua, tá? É o aplicativo com teleequipes. Primeira opção, permitir que o usuário, na hierarquia padrão, ou seja, a hierarquia que você cadastrou para o usuário da rua, alterem categorias dos locais. Bom, você já deve ter visto a categoria no teste. Se você deixar permitido, ele pode alterar. Se você desabilitar, ele realmente não vai poder alterar essa categoria pelo aplicativo. Permitir a edição dos locais através do aplicativo. Então, ele vai poder editar, atualizar o endereço, atualizar alguma informação. Então, por padrão, vem habilitado. Monitoramento também, né? 7 dias, 24 horas. Aqui você pode desabilitar e escolher um intervalo aqui que o aplicativo, que a gente vai respeitar esse horário de monitoramento, tá bom? Então, por padrão é tudo habilitado. Isso aqui é para a equipe toda, tá? Permitir o agendamento de visitas. Então, eu não quero que ele agende visitas, eu só quero que ele realize as visitas que eu estou enviando. Ele não vai poder acrescentar nada na rota, tudo bem? Então, deixa essa função aqui que você vai desabilitar se ele não puder agendar. O reagendamento, eu não quero, se ele não for no local, eu não quero nem que ele faça o reagendamento. Eu quero que essa visita, eu quero saber se ela foi perdida ou não. Então aqui, né, a gente tem os status da visita, e aí mais uma vez vou deixar uma dica aqui para você depois dar uma olhada aqui em status de visitas. Aqui, ó, relatórios de visitas. Aqui dentro a gente tem todos os status, né, e todas as orientações da tela também. Enfim, aí fica ao seu dispor aqui se você quer, né, que ele realmente não faça, e aí vai ter um número maior de perdidas, ou se você quer deixar essa permissão para ele ou não, tá bom? Então, o padrão sempre também é habilitado. E aqui a gente tem o menu personalizado, você pode colocar até 3 links, e esse menu personalizado é uma opção aqui, ó, no aplicativo. Tá vendo? Esse aqui é o dashboard que tem aqui, ó, a primeira opção. Então, na hora que clica aqui, ele vai abrir, ó, ele vai abrir um dashboard aqui da empresa, ele está carregando na internet. E é justamente, ó, carregou aqui, vou tirar o celular daqui, é justamente o que eu coloquei aqui. Então, se você tiver mais opções que você quer colocar aqui, sistema interno, site, enfim, qualquer coisa que ele possa acessar, pasta, é um bom lugar para você colocar. Você tem mais 2 opções, 3 opções no total, e vai aparecer ali na tela inicial do aplicativo, tá? Aqui a gente tem as configurações da ordem de serviço. Por padrão, vai vir sem o logo, você pode subir o seu logo aqui. A gente coloca algumas orientações aqui de qual o tamanho na hora que você vai enviar, porque às vezes pode ficar muito grande isso, então pode ser que você precise ajustar. Os boas-vindas que vai aparecer em cada ordem de serviço, tá bom? Para você digitar aqui. O número da OS, por padrão, o sistema ele incrementa isso daqui a cada visita que é realizada. Então vai começar em 1, cada visita que for feita, ele vai incrementando isso. Mas você pode colocar um range diferente, somente de números aqui. Por exemplo, no meu eu coloquei aqui 2020, né? Comecei com 001. Então, desde que eu comecei a utilizar esse contrato aqui, eu já fiz 118, por exemplo. Enfim, esse aqui é um range que você vai escolher. E se você vai habilitar o envio automático de ordem de serviço para o cliente, já vem padrão também habilitado. E sempre que é feita uma assinatura, isso daqui vai enviar a cópia, né, da ordem de serviço, um link para o seu cliente. O seu cliente, quem que é? É o e-mail que está cadastrado no local, tá bom? Então pode ser 1, 2 ou quantos e-mails tiver cadastrado em cada local. Se tiver o e-mail, ele vai enviar. Se não tiver o e-mail, consequentemente ele vai tentar enviar, mas não vai conseguir. E também lá no material de ajuda que a gente tem, eu comento sobre dicas avançadas sobre isso. Você também pode utilizar um e-mail interno da empresa para receber esse tipo de ordem de serviço. De repente você não quer enviar para o seu cliente, mas você quer enviar para um supervisor ou para alguém dentro da empresa, para um e-mail de backup.
é aqui que você vai colocar, lá você vai deixar habilitado e lá no local você vai cadastrar esse e-mail dele, tá bom? Então, eu falei que tinha algumas coisas em usuários, então vamos demonstrar agora aqui em configurações de usuários. Vem aqui em cadastrar um novo. E aqui a gente tem o seguinte, quais são as personalizações aqui, parametrizações? Bom, o usuário pode cadastrar novos locais, aqui é uma opção que a gente tem por usuário, então de repente você, para um ou outro, você não quer deixar que ele cadastre, ele vai somente trabalhar com o que está na carteira de locais dele, então essa é uma opção que você pode desabilitar ou habilitar aqui. Se for supervisor, você tem a opção de receber o e-mail do relatório diário, que aqui é o resumo das visitas, e também aqui o supervisor pode editar detalhes da visita realizadas por subordinados. Então, isso aqui é uma validação que o gestor pode fazer, ele pode mudar o comentário, ele pode editar algumas coisas que é realizado pela equipe dele. Então, aqui tem uma orientação aí para você fazer ou não isso daqui. Tá? Tem um vídeo também aqui no artigo de ajuda sobre esse daqui do supervisor pode validar as visitas. Qual a diferença entre administrador, supervisor e padrão? E aqui nesse vídeo aqui eu comento, né, eu mostro aqui quais são as funções aqui, o que exatamente ele pode validar ou não. Então aqui a gente tem mais detalhes sobre isso. Vou mostrar rapidinho aqui no sistema para você já ter uma noção do que eu estou falando. Aqui esse botão de validar, né, por exemplo, só apareceria para o supervisor se tiver permitido. Tá? Outra coisa, editar aqui, né, a possibilidade de editar a observação e os comentários, até a etiqueta da visita, só apareceria para o supervisor caso realmente tivesse permitido, né, aqui nessa opção aqui, tá bom? E aqui, olha só, passar rapidamente, cargo vai te ajudar a exportar depois, você ter uma organização melhor, ele também mostra em alguns lugares do sistema. Etiquetas é uma segmentação, então eu falo bastante sobre etiquetas em alguns lugares, em vários lugares do sistema. É a melhor forma de você filtrar ou você segmentar aqui dentro do sistema. Por exemplo, equipe técnica, equipe comercial. Se for só equipe técnica, por exemplo, equipe de implantação, equipe de manutenção preventiva, equipe emergencial. Pode separar por áreas. Você pode colocar até 5 etiquetas aqui para cada usuário. E isso aqui vai te mostrar que tudo que você fizer no sistema você pode filtrar por etiquetas. Então é a melhor forma que você tem de segmentar ou até criar grupos, né? A gente pode entender que a gente pode criar um grupo colocando uma etiqueta aqui, tá? Dando um nome para ele e a gente vai colocar essa etiqueta nas outras pessoas que fazem parte também desse grupo, tá bom? E aqui, olha só, né? A gente vai ter configurações que a gente já viu lá na empresa e a gente pode o padrão é sempre vir respeitando de lá, mas a gente pode desabilitar e falar o seguinte, não, esse aqui não vai utilizar o padrão da empresa, ele vai ter um horário aqui diferenciado dos demais. É aqui que você vai configurar as exceções, você não vai fazer isso para todos, né? Vai fazer isso somente caso alguém tenha alguma exceção, né? Para não ficar cadastrando, mas se não tiver, você vai utilizar o da empresa. Aqui você também bloqueia que ele possa enviar a ordem de serviço. Então, no final da ordem da visita, a gente coloca uma opção para ele poder encaminhar isso por e-mail, por WhatsApp do gestor. E se ele não puder, né, você não quer nenhum contato, né, dessa pessoa com o seu cliente, você vai, né, do seu funcionário com o cliente, vem aqui e faça aqui realmente o bloqueio para que não apareça essas opções para ele. Aqui a gente coloca até orientações de como que funciona isso. E é isso, tá bom? Então, próxima opção, configurações do aplicativo. Aqui a gente tem também as exceções, né? Por exemplo, você pode configurar, imagina que você tem 10 pessoas na equipe, 8 são iguais, 2 são exceções. Então é aqui, né, na configurações de usuários que você vai configurar justamente as exceções, né? Quem que não respeita, quem que vai ter um reembolso, né, diferente do resto da empresa. Mesma coisa aqui, a permissão de agendamento, reagendamento também. Enfim, é por aqui que você vai ter isso, tá? E aqui no final a gente tem as carteiras, que a gente tem uma ajuda, né, com Saiba Mais ao clicar, explicando o que é carteira. É um outro tópico aqui do vídeo, tá, pra gente comentar mais pra frente. Aqui a gente vai dar uma geral sobre como carteirizar isso daqui, tá bom? O que é carteirização de locais e como que isso aqui vai te ajudar. Então, tá feito, né? Esses são os vídeos de parametrizações e permissões avançadas que a gente tem. Todas as que eu mostrei aqui, elas influenciam no aplicativo para quem está utilizando na rua. E as duas telas que você vai utilizar, isso é configurações da empresa e usuários. Eu
como eu falei no começo do vídeo, você pode optar por voltar depois nisso daqui e ir ajustando isso conforme você vê a necessidade. Eu até indico que você faça isso, tá? Você pode ter o conhecimento e edite somente realmente se precisar, tá bom? Preciso te avisar que essas permissões, elas podem demorar algumas horas, né, até o final do dia, ou até mesmo o ideal seria que ele reiniciasse o celular para que ele sincronize, né, essa informação com o sistema. A gente não faz essa sincronização o tempo todo para não deixar lento para ele. Então, alterou qualquer parametrização ou permissão disso aqui no sistema, né? Peça para a equipe ou somente para a pessoa que você alterou realizar, né? Reiniciar, desligar esse celular e ligar de novo, tá bom? Vamos lá, muito obrigado pela atenção e vamos lá para o próximo vídeo.